Bom, a primeira coisa, né, para quem se pergunta se ainda dá tempo, né, deixa eu te falar uma coisa. Hoje foi um dia, né, por ser o dia do meu aniversário, que marca o encerramento de um ciclo e o começo de um novo ciclo, foi um dia que eu refleti bastante sobre a minha vida, assim, foi um dia que eu literalmente fiz uma retrospectiva e aproveitei o dia para manifestar muitas coisas que eu quero daqui para frente nesse novo ciclo. E aí, nessa retrospectiva, eu tava avaliando o quanto de verdade a minha vida mudou depois dos 30, né? Eu tive uma grande turbulência ao chegar perto dos 30 anos, e dos 30 anos em diante foi que a minha vida deu uma guinada 360 e que literalmente eu me encontrei, literalmente eu expandi, literalmente eu comecei a realizar os meus sonhos, literalmente eu comecei a acessar a minha liberdade financeira e por aí vai, né? E aí eu fiquei refletindo hoje, tipo, o que fez a diferença nessa jornada, né? Voltei? Voltei? Estão me ouvindo? Compartilhe aí se você tá me ouvindo. Voltei, né? Beleza, gratidão, Fê. Hoje, quando eu tava correndo de manhã na praia, me veio, assim, eu comecei a ter muitos insights, né? E aí, um dos insights que veio é o seguinte: eu tava correndo, olhando pra tudo aquilo que tava acontecendo, olhando pra aquele mar, olhando pra aquela natureza, olhando pro lugar que eu tô, pra sensação que eu tô, e eu não conseguia parar de sorrir um minuto. Eu tava sorrindo o tempo inteiro e eu me emocionei várias vezes de muita gratidão por estar vivendo esse momento da minha vida. E aí começou a vir uma mensagem pra mim que vai virar um vídeo que eu vou compartilhar com vocês, porque eu gravei essa mensagem pra não esquecer, né? Começou a chegar pra mim. E essa mensagem falava o seguinte: todo dia que a gente acorda, é como se literalmente a gente recebesse na nossa mão uma página em branco. Uma página em branco pra gente escrever nela aquilo que a gente quer escrever. Pra gente escrever nela exatamente o que a gente deseja. E aí, eis a questão. Hoje, nesse exato momento, nesse lugar que eu tô, quando eu tava correndo na praia, eu tava celebrando, eu tava me emocionando de gratidão por estar vivendo esse momento. E isso foi um sonho, isso foi uma história que eu escrevi uma vez no meu caderninho, isso foi algo que eu desejei uma vez, esse estilo de vida foi uma vida que eu sempre sonhei. E aí, o que eu percebi? Existe uma frase que a gente fala muito e que é um dos conceitos da física quântica e da espiritualidade, que o tempo é uma ilusão, né? Vocês já ouviram falar isso? Que o tempo é uma ilusão? Que passado, presente e futuro estão coexistindo e que o tempo é só uma ilusão do mundo da matéria, mas que no mundo espiritual, no plano espiritual, não existe tempo? Vocês já ouviram essa expressão? Eu já ouvi essa expressão, né? Eu estudo isso e aí eu tive a compreensão disso, que é o seguinte: quando a gente fala em mudar a nossa vida, quando a gente fala dentro, porque a internet aqui tá travando, peraí. Deixa eu ver se aqui dentro melhora para eu poder falar com vocês melhor, né? Senão não vai rolar. Estão me ouvindo agora? Comenta para mim se vocês estão me ouvindo. Vou sentar aqui. Sim? Beleza. Então, vamos lá. Aí é o seguinte, o que eu percebi, né? Eu percebi que se passado, presente e futuro estão coexistindo, o que acontece? O que acontece é que quando a gente deseja algo, quando a gente escreve algo na nossa história, na nossa trajetória, quando a gente manifesta algo, quando a gente deseja uma mudança, quando a gente vai lá e imagina vivendo tudo aquilo, o que isso quer dizer? Não quer dizer que isso vai acontecer do dia para a noite. Não necessariamente a mudança vai acontecer amanhã. Mas a mudança vai acontecer no momento divino e esse tempo, esse momento, a distância
entre o hoje e o quando isso vai acontecer é pura e simplesmente um reflexo do quanto você mergulha no seu processo de autoconhecimento. Ou seja, hoje, imagina que hoje você vai dormir e amanhã você acorda e você tem a oportunidade de escrever numa página em branco como é o seu dia ideal. Então você vai acordar e você vai escrever nessa página em branco como é o seu dia ideal. E quando você escreve como é o seu dia ideal, você escreve aquilo e quando você termina de escrever, muitas vezes você olha para sua vida de hoje e você fala assim: nossa, mas isso está muito distante da minha realidade. Nossa, mas isso não é possível. Nossa, mas eu não consigo fazer isso, ou eu não consigo viver isso, ou isso é muito distante de mim. E aí você se frustra, porque você compara o que você tem hoje com a sua vida ideal e você vê isso muito distante de você. Só que a questão aqui é, lembra que existe esse conceito de que o tempo é uma ilusão? Então, isso que você acabou de escrever nessa página em branco vai acontecer. Se você acreditar que isso vai acontecer e se você caminhar na direção disso, isso vai acontecer. Quando isso vai acontecer é relativo. Por quê? Porque o tempo é uma ilusão, entende? E aí, quando a gente entende esse contexto, existe um outro ponto muito importante que é o seguinte. Dentro da espiritualidade, aí eu vou falar do aspecto da espiritualidade mesmo, tá? Dentro da espiritualidade, e aí é o que eu acredito. Se você não acredita, tá tudo bem, e aí você fica na sua perspectiva, daquilo que você acredita, daquilo que funciona pra você, tá? Mas uma coisa muito importante é o seguinte, dentro do conceito da espiritualidade, a gente está aqui neste momento vivendo uma experiência terrena. A gente está aqui neste momento numa jornada de evolução. Ou seja, essa jornada de evolução, você está vivendo ela agora com o codinome que você tem, né? Então, eu estou vivendo essa jornada com o codinome Andressa. Você está vivendo essa jornada com o codinome Fê, com o codinome Lilian, com o codinome Carol e por aí vai. Só que essa jornada de evolução, ela não termina aqui. Essa jornada de evolução, ela segue por outras existências. Quando a gente entende que essa jornada, ela segue por outras existências, a gente junta esse conceito da espiritualidade com um conceito da física quântica que fala o seguinte: contabilidade cósmica. O que é a contabilidade cósmica? A contabilidade cósmica significa que tudo que entra debita, sai credita, ou seja, precisa existir um equilíbrio energético entre tudo aquilo que você faz na sua vida. É aquela famosa frase de que você colhe aquilo que você planta. Para quem é meu aluno já sabe que a nossa frase é: você colhe aquilo que você planta, pensa e sente. Quando você entende que a contabilidade cósmica, você colhe tudo aquilo que você planta, pensa e sente, você entende que a sua jornada aqui nesse planeta Terra é uma jornada longa e ela transcende o planeta Terra, ela transcende o mundo da matéria. Então, o que acontece? Se você não fizer nada agora para começar a mudar a sua realidade, você vai colher as mesmas coisas, nada vai mudar. Então, se você chegou nos 30 e a sua vida não estava resolvida, você tem dois caminhos agora. Um caminho é você literalmente continuar se queixando que você chegou nos 30 e a sua vida não estava resolvida, ou você decidir daqui para frente se apropriar da sua vida. E o que acontece se você não se apropria da sua vida daqui pra frente? Sabe o que vai acontecer? Você vai chegar nos 40 e aí você vai olhar pra trás e você vai falar assim: nossa, eu cheguei nos 40 e achei que eu ia estar com a vida resolvida. E eu não tô com a vida resolvida. E aí você vai chegar nos 45, e aí você vai chegar nos 50 e assim sucessivamente. Então, a única certeza que você tem nesse exato momento é que você vai morrer. Todos nós vamos morrer nessa experiência terrena.
Eu vou morrer, você vai morrer, a pessoa que tá do seu lado vai morrer, todo mundo vai morrer. Na experiência terrena, no plano espiritual, não. Então, se todo mundo vai morrer e se você vai morrer um dia, você não sabe o dia que você vai morrer. Você não sabe quando essa jornada termina. Essa jornada pode terminar hoje, amanhã, depois de amanhã, daqui 5, 10, 50, 100 anos. Você não sabe. E se você não sabe, que tal você se apropriar do tempo que você tem agora? Afinal, passado, presente e futuro são uma ilusão e estão coexistindo. Que tal você se apropriar da sua vida agora? E que tal você começar a plantar agora aquilo que você deseja viver? E aí eu vou te falar algumas razões, né, pelas quais você talvez tenha chegado nos 30 e ainda não tenha estado com a vida resolvida. Não esteja na situação que você sempre imaginou, que você sempre sonhou. Mas antes de eu falar essas razões, eu queria te fazer refletir uma coisa. Quando você entende que todos os dias você tem uma nova oportunidade de escrever as histórias que você quer contar, escrever as histórias que você quer viver, qual é a sua vida ideal, todo dia você tem essa oportunidade. E não importa se isso que você vai escrever hoje vai acontecer exatamente hoje, vai acontecer amanhã ou vai acontecer depois de amanhã. O que importa é a intenção que você coloca no aqui e no agora. E se hoje você tem uma oportunidade de escrever novos capítulos, cada segundo da sua jornada, cada segundo da sua vida importa. E importa muito. Então, a partir de agora, o meu convite para você é se apropriar de cada segundo da sua vida. Cada segundo da sua vida vale muito, porque você não sabe quando ela vai terminar. E se cada segundo da sua vida vale muito, você fica aqui comigo se daqui para frente você quer de fato caminhar na direção dos seus sonhos, conquistar aquilo que você deseja, ter uma vida que você sinta o seu coração vibrar, ter uma vida onde você tem prazer nas coisas que você faz, de buscar um trabalho, de buscar fazer algo que você realmente ama e ser muito bem remunerada por isso. Se você deseja caminhar nessa direção, se você deseja começar a atrair para sua vida aquilo que está congruente com o seu coração, com o que você sempre sonhou, você fica aqui comigo. Se isso tudo não é importante para você e não faz diferença para você, não fica aqui. Sai da live, porque cada segundo da sua vida importa e vai fazer algo agora para você que importa. Entende? Então, se isso faz diferença para você, fica aqui comigo. Se não, tá tudo bem, não tem problema. Mas eu tô trazendo isso para consciência, por quê? Para que você decida de forma consciente. E pare de decidir as coisas da sua vida no piloto automático. Eu quero que você decida de forma consciente aquilo que você deseja. Beleza? Uma vez que você decide de forma consciente daqui pra frente fazer o que precisa ser feito e se apropriar da sua jornada, o que acontece, né? Existem algumas razões pelas quais você chegou até aqui e não tá tudo resolvido, né? Chegou até os 30 e não tá tudo resolvido. O que é isso? Muitas vezes é porque ou você não tinha clareza, e porque você não tinha clareza do que é que faz com que você tenha a sua vida bem resolvida. O que faz com que você não tenha clareza é o fato de, em algum momento, você apertar o botão do piloto automático e você ficar vivendo tudo aquilo que falaram para você viver. Então, você ficar fazendo aquilo que falaram para você fazer, você trabalhar com algo única e exclusivamente por questões de sobrevivência, você repetir tudo aquilo que você viu desde a sua infância, você fazer o que os seus pais falaram que é importante para você, você fazer o que a sociedade falava que é importante para você, e assim sucessivamente. E aí você entra nesse looping da Matrix, do piloto automático, e fica fazendo aquilo que as pessoas falaram para você que é importante de você fazer. Acontece que, quando você só fica ouvindo o externo e não ouve o interno, o tempo vai passando, porque o tempo é relativo, né? Mas existe uma coisa chamada idade que a gente conta aqui no planeta Terra. E aí a idade vai passando e você chega nos 30 e fala assim, caramba, o que eu fiz até aqui? Por que a minha vida não tá como eu desejo?
E aí entra a segunda razão. A segunda razão pela qual você passou tanto tempo da sua vida no piloto automático é o fato de você não se conhecer o suficiente. É o fato de você não mergulhar dentro de você para se libertar desses padrões, para se libertar dos medos, para se libertar das inseguranças, para se libertar das crenças, para se libertar do medo do julgamento, para se libertar da necessidade de aprovação, para se libertar daquilo que os outros falam, né? Ah, que você tem que isso, você tem que aquilo e você tem que não sei o quê. Então, enquanto você não muda essa mentalidade e essa forma de olhar para sua vida, as coisas não vão se resolver e o tempo vai passar e você não vai caminhar na direção daquilo que você realmente deseja. E se você não caminha na direção daquilo que você deseja, não tem como você colher aquilo que você deseja, entende? E aí tem uma coisa muito importante aqui, né? Uma coisa que eu entendi na minha jornada é que se o tempo é uma ilusão no mundo da matéria, a minha vida não é sobre o tempo, e sim sobre a intensidade com a qual eu vivo cada segundo. A minha vida não é sobre o tempo, e sim sobre a intensidade com a qual eu vivo cada segundo. Se a cada segundo da minha vida eu decido viver com amor, com alegria, me doando, colocando o meu melhor, com os recursos que eu tenho à minha disposição naquele momento, aí sim eu tô vivendo a vida de verdade. Então a vida, ela é vivida não na métrica do tempo, mas sim na métrica da intensidade. Quando eu entendi isso, eu comecei a avaliar o que fazer, né? O que eu posso fazer daqui pra frente para que eu literalmente se aproprie da minha passagem, para que eu literalmente se aproprie daquilo que eu vim aqui fazer, né? Me aproprie daquilo que eu vim aqui cumprir, da minha missão, daquilo que faz meu coração bater mais forte. E aí eu comecei a trabalhar essas questões da minha vida e hoje isso é uma das coisas que eu coloco dentro do meu método de terapia da cocriação, que são 3 pontos principais que fazem com que você fique vivendo sua vida no piloto automático. Então, a primeira coisa é, se você não faz aquilo que você gosta, é porque você está vivendo nesse modo de sobrevivência, porque você não se conhece o suficiente e porque você não conhece as leis universais que estão funcionando independente da sua consciência ou não. Então, eu comecei a unir esses 3 conceitos dentro do método da terapia da cocriação. E aí, o que você precisa fazer de uma forma muito simples a partir de hoje, a partir dessa live, para você se apropriar da sua passagem aqui, para você se apropriar da sua missão, para você se apropriar da sua vida? Eu vou te falar agora 3 reflexões, 3 coisas que você precisa colocar em prática a partir de agora, tá? A primeira delas é o seguinte: imagina que o universo, quando você entende as leis universais, você vai entender isso que eu tô falando. Imagina que o universo, ele coloca um tapete vermelho para você passar. Ele literalmente estende um tapete vermelho na sua vida e ele quer que você passe por esse tapete vermelho. Só que ao passar por esse tapete vermelho, não é para você passar de qualquer jeito, é para você se apropriar. Esse é o seu tapete vermelho. É para você passar com classe, é para você falar, caramba, esse é o meu tapete vermelho. Eu mereço passar por ele, eu mereço estar aqui, eu mereço viver essa sensação. Quando você se apropria dessa passagem, quando você se apropria do seu tapete vermelho, a primeira coisa que você precisa saber é para onde o seu tapete vermelho está te levando. Então, o primeiro ponto que eu quero que você implemente na sua vida a partir de hoje, se você deseja mudar, e se você deseja resolver a sua vida, e se você deseja de fato, mesmo depois dos 30, viver daquilo que você ama, acessar uma vida próspera e abundante, a primeira reflexão é, para onde o seu tapete vermelho está te levando? O que isso quer dizer, Dessa? Isso quer dizer o seguinte: clareza de onde você quer chegar. Clareza daquilo que realmente importa na sua vida.
E entenda que clareza é diferente de como. Uma coisa é a clareza, outra coisa é o como. O que eu quero de você nesse exato momento é clareza. Dessa, mas eu não sei o que eu vou fazer da minha vida. Eu não tô pedindo para você escolher a sua profissão. Eu tô pedindo para você ter clareza do que você quer viver desde o segundo que você acorda e levanta da cama até o segundo que você vai deitar à noite. Como é o seu dia ideal? Como é o seu dia ideal desde o momento que você acorda até o momento que você vai dormir? Eu quero que você escreva isso. E se eu tô aqui hoje falando com você, podendo celebrar o meu aniversário nesse lugar que eu tô, é porque um dia eu fiz exatamente esse exercício que eu tô passando para você agora. Simples assim. E você tem duas opções agora. Ou você vai lá e testa, ou você continua na mesma situação. E tá tudo bem se você quiser continuar na mesma situação. Eu só tô aqui te trazendo consciência para que você decida as coisas na sua vida de forma consciente, saindo do piloto automático, tá? Achei um apoio aqui pro meu celular, gente. Maravilhoso. Eu tava segurando meu celular aqui. E aí é o seguinte, né? Quando você reflete sobre qual é a sua vida ideal, existe um aspecto aqui muito importante que é o seguinte. Tem um exemplo, né? Tem dois exemplos que eu queria compartilhar com você. Um exemplo é um exemplo clássico, tradicional da Alice no País das Maravilhas, né? A Alice no País das Maravilhas, uma vez ela chega e pergunta pro gato, né? Gato, pra qual caminho eu vou? E aí, pra onde eu vou, né? Que caminho eu pego? Ela chegou numa bifurcação e perguntou isso pro gato. E o gato falou assim, Alice, pra onde você quer ir? E a Alice falou, não sei pra onde eu quero ir. E aí ele falou pra ela, se você não sabe pra onde você quer ir, qualquer caminho serve. E assim é na sua vida. Por isso que eu falei da importância de você compreender as leis universais, que é uma das coisas que eu trabalho dentro da terapia da cocriação. Existe a lei universal da atração, a lei do eletromagnetismo. Então, o que acontece? Se você não escolhe de forma consciente o caminho que você deseja, você está escolhendo de forma inconsciente e você está mandando para o universo um sinal que está congruente com seus pensamentos, com as suas emoções, com os seus sentimentos. Só que, se você não se apropria do caminho que você quer, algum caminho vai chegar para você, porque você está emitindo um sinal para o universo o tempo inteiro. E talvez esse caminho não vai ser o que você realmente deseja, se você não está consciente para isso, se você não tem clareza daquilo que você quer. E aí, tem outro exemplo que é muito massa, que é o exemplo do GPS. Quando você você vai usar o Waze no seu celular, né? Ou você vai usar o Waze, ou você vai usar o GPS, você vai usar o Google Maps, né? A primeira coisa que você coloca no GPS é o quê? É o destino. Porque o GPS, ele só consegue te dar o caminho se você colocar o destino. Senão ele não vai te dar um caminho, porque não tem um destino. E assim é na sua vida. Se você não falar para o universo qual é o destino que você deseja, como que ele vai te trazer o caminho alinhado com esse destino? Não tem como. Então, se você não fala e se apropria do caminho que você quer, do destino desse caminho, o que acontece? Você vai ficar atraindo para sua vida pessoas que não te impulsionam, você vai ficar vivendo a sua vida no piloto automático, você vai ficar vivendo a sua vida de forma inconsciente, você vai ficar fazendo coisas que não é aquilo que faz o seu coração vibrar, você vai muitas vezes se colocar numa situação onde você não acessa a prosperidade financeira, a abundância financeira, onde você não se sente plenamente, integralmente feliz na sua vida. Por quê? Porque você não sabe o destino, você não sabe para onde você está indo, você não parou para pensar sobre isso, você não parou para refletir sobre isso. Então, se você ainda não parou para refletir sobre isso, tá na hora de você dar um stop na sua vida, nem que seja por 30 minutos para você refletir qual é o seu dia ideal. Porque se você não disser para o universo o destino da sua vida, o caminho mais elevado ele não vai se apresentar de forma fluida e fácil para você.
E existe um destino para você, existe um caminho para você e existe um destino que você escolhe. Entende? Esse é o primeiro ponto, né? E aí, quando você tem essa clareza, e essa clareza ela está associada com o destino, com o onde e não com o como, aí vem uma segunda reflexão que é o seguinte: o que tem dessa vida ideal naquilo que você vive hoje? Será que tem algo da sua vida ideal que você vive hoje? Será que já tem, né? Provavelmente já tem aqui algumas coisas boas que você vive, né? Provavelmente já tem coisas legais acontecendo na sua vida. Tenho certeza. Tem coisas que te fazem feliz, tem coisas que você gosta, tem coisas que você já se sente bem. Mas, será que você consegue viver essas coisas com as quais você já se sente bem com plenitude, com abundância, com expansão? Ou você ainda tem que pensar se você pode ou não pode? Ou você ainda tem que pensar se dá ou se não dá? Por quê? O que acontece? E aí é o grande erro das pessoas que... Ah, não, mas eu já tô, né? Minha vida tá legal. Minha vida tá legal. Tudo bem se a sua vida tá legal. Mas você quer melhorar mais ainda? Ou você já melhorou tudo que você podia? Ou você já conquistou 100% do que você podia? E por que muitas pessoas não conquistam 100% daquilo que podem e daquilo que realmente merecem? Porque acontece uma coisa que é o seguinte: quando você passa o estágio de ter clareza, quando você passa esse estágio de tipo, nossa, eu já sei o destino, eu já sei qual é o meu dia ideal, eu já sei o que eu quero viver desde a hora que eu acordo até a hora que eu quero dormir, eu já sei o estilo de vida que eu quero pra mim, eu já sei pra onde eu tô indo nessa existência. Aí o que acontece? O como ele começa a aparecer pra você. Então, uma vez que você define o destino, o universo vai te mostrando o caminho, assim como no GPS. As pessoas que passam desse patamar, que chegam nesse patamar, muitas vezes o que acontece? E isso foi uma das coisas que aconteceu comigo. Elas ficam vivendo um recorte da sua vida. O que é viver um recorte da sua vida? Viver um recorte é quando você fica vivendo uma parcela da sua vida ideal hoje. E aí você fica se contentando com prazeres momentâneos. Quando você se contenta com prazeres momentâneos, você deixa de agir de acordo com as prioridades que vão de fato te trazer a plenitude e a completude naquilo que você deseja. Ou seja, você dá mais ênfase para o prazer momentâneo e menos ênfase para o longo prazo da sua vida. E aí lembra que eu falei lá no início da live que a nossa jornada é uma jornada de longo prazo? Porque ela pega não só essa existência, essa experiência terrena, mas ela pega também toda a nossa existência quanto ser que transcende essa experiência terrena nessa vida. Então, viver somente do prazer momentâneo é você viver um recorte daquilo que você pode viver em completude, em plenitude. Então, percebe se você que já passou desse estágio da clareza, se você está vivendo o recorte ou não. Se você está se contentando somente com os prazeres momentâneos e deixando de construir algo ainda maior que você merece e que você pode, tá? O segundo ponto que eu queria trazer aqui para você é o seguinte: a gente está falando agora dos pontos do que você precisa fazer para se apropriar da sua jornada daqui para frente e sim mudar e transformar a sua vida mesmo depois dos 30. O segundo ponto é: uma vez que você definiu a clareza, uma vez que você definiu o que é ideal para você, qual é o seu dia ideal e, portanto, qual é a sua vida ideal, esse seu dia ideal, essa sua vida ideal, ela é prioridade para você hoje? Isso é prioridade para você? Ah, Dessa, isso é prioridade para mim, isso é importante para mim. Tá bom, mas será mesmo que você está priorizando isso nas suas atitudes, no uso do seu tempo, no uso do seu dinheiro, nas suas relações, nas pessoas que você conversa, nas pessoas que você segue no seu Instagram, nas pessoas que você fica passando o dedo aqui no Instagram,
Será que todas essas suas ações, elas estão congruentes e alinhadas com essa vida ideal? Será que todas essas ações, elas estão congruentes e te levando para a vivência dessa vida ideal de fato? Porque se não, a prioridade está só na fala, ela não está na execução. E se essa vida ideal ela é prioridade para você, ela precisa estar na execução. Menos fala e mais fazer. Tá fazendo sentido para você até aqui? Fala para mim se tá fazendo sentido para você até aqui. Se a prioridade tá mais na fala, e aí é que é um momento que você precisa ser verdadeira com você, né? Porque tem momentos que a gente fala, não, isso é prioridade pra mim. Aí o que acontece? Aí a gente fica sem valorizar o nosso dinheiro, gastando o dinheiro com coisas que não te levam para esse lugar da vida ideal que você quer. Fica sem estudar, fica sem investir no autoconhecimento, fica se gastando tempo com relação que só fala de coisa ruim, que só fala de notícia, que só fala de coisa que não te eleva, que não te impulsiona, que te coloca para baixo ou que te julga, etc, etc, etc. Aceitar tudo isso é aceitar menos do que você realmente merece, menos do que você realmente pode e, portanto, você não está priorizando a sua vida ideal. Entende? Esse é aquele momento do puxão de orelha com amor. Amiga, gratidão, sua linda. E aí, dentro desse segundo ponto que a gente falou hoje, eu quero te fazer uma pergunta. E essa pergunta é uma pergunta que você vai ficar com ela na sua cabeça o final de semana inteiro. Ela é aquela pergunta que veio para te dar um chacoalhão de verdade. Porque se você chegou até os 30 e a tua vida não está resolvida, você precisa colocar isso em prática a partir de agora. E você precisa literalmente se questionar sobre isso que eu vou te falar agora. Não importa... Maria Flor, não importa se você passou dos 40. Você tem tempo para viver ainda. Como que você quer viver esse tempo daqui para frente? Você não sabe quando que a sua jornada vai terminar. Você só sabe que ela vai terminar. Mas quando que ela vai terminar, você não sabe. Então, a partir de agora, você tem uma escolha para fazer. Ou você aproveita ao máximo daqui para frente o tempo que você tem, porque você não sabe quanto tempo é, ou você vai viver de novo tudo que você viveu até os 39, ou você vai viver de novo tudo que você viveu até os 40. Você quer viver tudo isso de novo que não está te trazendo felicidade e completude? Ou você quer de fato viver uma vida onde você se sinta feliz, conectada com a sua essência, fazendo aquilo que você realmente veio aqui para fazer? Aí você precisa agir diferente. Então, se você quer agir diferente, aplica o que eu tô te falando na aula de hoje e se liga nessa reflexão. O que você não aceita mais na sua vida a partir de hoje? O que você não aceita mais na sua vida a partir de hoje? É a hora de você fazer uma limpa e de você agir de fato de forma congruente com a vida ideal que você deseja viver. É hora de você dizer chega para esse comportamento, para esse padrão, para essa atitude que você teve até aqui na sua vida. É hora de você dizer chega para relações que não te impulsionam mais. É hora de você dizer chega para as migalhas. É hora de você dizer chega para as pessoas que não te valorizam. É hora de você dizer não para quem não te leva para lugar nenhum, para dizer sim para você. É hora de você dizer sim para a vida que você sempre sonhou de viver. E para isso, o que você não aceita mais hoje? E tem coisas que você não vai mais aceitar daqui em diante, que são suas, que são comportamentos seus, atitudes suas, ou seja, a sua procrastinação, o seu descaso com você mesma,
o seu descuidado com você mesma, a sua negligência com o seu dinheiro, a sua negligência com o seu tempo, a sua negligência com aquilo que é importante para você. É hora de você não aceitar mais esse tipo de comportamento de você mesma. É hora de você não aceitar mais maus hábitos com a sua saúde, maus hábitos com a sua alimentação, maus hábitos com as suas emoções negativas. É hora de você não aceitar mais viver a sua vida no piloto automático. É hora de você não aceitar mais alguém falando no teu ouvido que você não pode, que você não deve, que você tá errada, que você não merece, que você não é capaz. É hora de você não aceitar mais isso. Porque a sua vida só vai mudar quando você não aceitar mais esse tipo de coisa. O que você não aceita mais daqui pra frente? E essa pergunta é para você, depois dessa live, você parar diante dela e você escrever tudo aquilo que você não aceita mais daqui pra frente. Sabe por quê? Porque tá na hora de você agir de forma congruente com aquilo que você quer. Então lembra que eu falei pra você, lá no início da live, quando eu tava correndo na praia hoje, que eu tava sorrindo o tempo inteiro e que eu tava me emocionando e chorando de gratidão pelo que eu tô vivendo hoje? Um dia, tudo isso que eu tô vivendo hoje tava no papel. Foi o que eu escrevi na minha vida ideal. Foi o que eu falei que eu queria viver na minha vida ideal. Só que para eu viver isso de fato hoje, no mundo da matéria, isso se tornar físico, eu tive que reconhecer aquilo que eu não aceitava mais. E eu tive que deixar ir aquilo que eu não aceitava mais. E vou te dizer que doeu. Vou te dizer que doeu bastante. Se eu falasse que não doeu, eu estaria mentindo para você. Se eu falasse que foi fácil, eu estaria mentindo para você. Foi bem desafiador. Doeu bastante. Mas o que eu senti hoje, correndo na praia, sorrindo e chorando de gratidão, vale qualquer dor que eu senti lá atrás. Vale qualquer desafio que eu enfrentei. Vale qualquer coisa que eu deixei para trás. E vale tudo que eu disse um dia que eu não aceitaria mais. Vale muito mais do que isso. E é uma sensação muito melhor. Isso eu posso te garantir. E a segunda reflexão, para a gente fechar hoje, eu queria trazer para você o seguinte. O quão disponível você está para viver essa vida de verdade? O quão disponível você está para viver essa vida de verdade? Será mesmo que você está disponível para viver essa vida de verdade? O que é você estar disponível para viver essa vida de verdade? É você colocar na sua agenda os passos que vão fazer você chegar lá. Quais são os passos que vão fazer você chegar lá? Você tem um momento na sua agenda intencional com você, onde você vai definir para onde você está indo. Você colocar na sua agenda de forma intencional o autoconhecimento. Você se libertar dos seus padrões, das suas crenças, das suas amarras, e tudo isso é uma jornada, não é do dia para a noite. Mas todo dia você vai escolher o quão disponível você está para viver essa vida de verdade. Todo dia que você acorda, você vai ter que escolher o que você deixa para trás, o que você não aceita mais e o quão disponível você está para viver isso hoje. O quão disponível você está para fazer o que precisa ser feito. O quão disponível você está para começar a olhar para você. O quão disponível você está para começar a investir em você. Para de achar que investir em você é caro. Para de achar que você se desenvolver é caro. Caro é você não viver aquilo que você deseja.
Caro é você ficar aceitando aquilo que não te leva para onde você quer. Caro é você ficar aceitando relacionamento que só te puxa para baixo. Caro é você ficar acreditando que você não é capaz. Isso sim é caro. Porque isso vai fazer você continuar vivendo algo que não é o que te faz feliz e realizada de verdade. Entende? E quando você decide de fato que você vai estar disponível para viver essa vida ideal de verdade, você se coloca em movimento na direção dela. E talvez o seu primeiro passo hoje é você fazer o exercício que eu te trouxe aqui. Esse é o seu primeiro ato de disponibilidade para o universo. Essa é a primeira resposta que você está dando para o universo de que sim, você pode mudar daqui para frente, independente da sua idade. Você pode se reencontrar daqui para frente, independente da sua idade. Sabe por quê? Porque lembra que para o plano espiritual o tempo é uma ilusão? O tempo não existe? Então a sua alma, ela quer que você se reencontre. A sua alma, ela está esperando desesperadamente você ouvi-la. E você fazer aqui nessa existência o que o plano espiritual quer que você faça. Você reconhecer o seu momento divino da sua existência, aquilo que você veio aqui fazer. Você se apropriar do seu tapete vermelho, da sua passagem. O plano espiritual inteiro está falando, esperando você decidir por isso. E quando você decide por isso, ele vai te mostrar o caminho. Por que eu falo isso com tanta propriedade? Eu sei que vocês estão sentindo essa energia agora. Eu nem tô lendo os comentários, eu tô olhando fixamente para a câmera, porque eu sei que essa energia tá chegando aí. Porque além de eu ter testado e vivido isso na minha vida, é isso que eu testo e os meus alunos da terapia da cocriação vivem hoje. Porque todos esses aspectos a gente trabalha dentro da formação. Porque não adianta você querer ser terapeuta, você querer ser uma profissional que ajuda outras pessoas se você não viver essa transformação. Se você não passar por essas fases e por essas etapas. É isso que o terapeuta co-criador faz. Ele vive isso primeiro para depois expandir isso para outras pessoas. Entende? Então o que eu tô falando aqui não é teórico. O que eu tô falando aqui é o que eu vivi. E que hoje eu compartilho com centenas, milhares de pessoas. E tudo que eu falo aqui não é para você simplesmente, é isso que é uma verdade absoluta. É para você testar na sua vida. Algumas coisas vão funcionar e outras não, e tá tudo bem. E se você também não acredita em nada disso, tá tudo bem. Eu só quero que você escolha com consciência o que você vai fazer daqui pra frente. E eu não escolhi à toa vir aqui no dia do meu aniversário compartilhar com você um pouquinho dessa experiência. Não foi à toa. Eu escolhi fazer isso justo hoje, que eu tô fazendo 33 anos, para te falar que sim, eu cheguei nos 30 e não tinha a minha vida resolvida, como eu achei que um dia eu tivesse. Mas foi exatamente depois dos 30 e de uma forma muito exponencial, rápida, que as coisas literalmente mudaram e se transformaram. E aí eu entendi que tudo que eu vivi até os 30 foi a base e me preparou para tudo que eu tô vivendo hoje. Então, quem falou aqui, eu já cheguei nos 39, eu já cheguei nos 40 e tô nesse estado, tudo que você viveu até aqui foi para te preparar para tudo que você vai viver daqui em diante. Quando eu falo daqui em diante, é do momento dessa live em diante. Porque essa live está te trazendo consciência. Essa live é o marco, é o ponto de virada da sua vida. Só que você vai precisar escolher se você vai virar ou não. Entende?
Não foi por acaso que eu cheguei aqui hoje para fazer uma live com você sobre isso. Então recebe esse sinal que o universo mandou para você e decide o que você vai fazer daqui para frente. Escolhe, se apropria. Porque a cada dia que você acorda, existe uma nova oportunidade. Amanhã de manhã, você vai acordar e eu queria te convidar para antes de dormir, você abrir um caderno, uma folha em branco e deixar essa folha em branco do seu lado da cama. Para quando você acordar amanhã de manhã, você acordar, abrir os seus olhos e você ver essa folha em branco do seu lado. E aí você vai se lembrar que no dia de amanhã, quando você acordar, você vai literalmente lembrar que você tem uma folha em branco da sua vida. E que você vai escrever nela o que você deseja. Lembrando que o momento que isso vai acontecer, não é você quem determina. Porque o tempo é uma ilusão. No momento certo, isso vai acontecer para você. Só que você precisa deixar claro para o universo qual é o destino e caminhar na direção disso. Essa era a mensagem que eu tinha para você hoje. E espero que tenha tocado aí de alguma forma. Fez sentido para você? Gratidão. Obrigada, Dani. Gratidão, Eliane. Fê. Ai, que lindo, gente. Muito lindo receber o carinho de vocês. Gratidão demais. Que lindo. CR Arte, me fala seu nome, porque eu não consigo identificar pelo Instagram. Posso confirmar cada palavra. Orgulho em ser seu aluno. Muito obrigada por tanto carinho, atenção e dedicação. Maravilhoso. Gratidão, gente, por todos os parabéns. Vocês são lindos. Ai, que demais. Eu tô bem emotiva hoje, tô muito feliz de estar aqui com vocês. Que assim seja. Gratidão, Cláudia. Karina, sua linda, gratidão. Ai, gente. É isso, né? Que sentido tem a vida se a gente não puder compartilhar? É muito bom. Eva, recebo. Ai, gente, vocês são demais. E ó, se prepara que vai sair um vídeo já já, muito já já, não necessariamente já agora, hoje. Mas vai sair um vídeo muito lindo de uma inspiração, um insight que eu recebi hoje enquanto eu tava correndo, com uma mensagem bem especial pra vocês, tá bom? Deixarei salva sim. Uau, Ana! Nossa, estava aqui deitada na cama chorando e pensando em desistir da vida. Essa live me animou a não desistir. Pelo amor de Deus! Olha como o universo é maravilhoso e te trouxe aqui. E trouxe você até aqui. Então, Ana, olha bem pra mim aqui, ó, nos meus olhos. Confia nessa mensagem que chegou pra você. Acredita que essa mensagem que chegou através dessa live, através da Andressa, não é a Andressa. Esquece que é a Andressa que tá aqui. Isso aqui foi um presente de Deus, universo, criador, fonte, o que você quiser chamar, pra você ver o quanto a sua vida importa, o quanto a sua vida vale muito. Você só precisa disso, de uma luz e de fazer o que precisa ser feito. Só vem. Ai, gente, seus maravilhosos, lindos. Super beijo para vocês, com muito amor, com muito carinho. Foi uma
alegria enorme para mim celebrar um pouquinho do meu aniversário aqui com vocês. Recebo todas essas mensagens lindas. E é isso, muito amor, muita luz. Bora celebrar. Tem mais várias horas pela frente. Eu vou curtir ao máximo esse meu novo ciclo que tá começando. E prepara que com esse novo ciclo vem muita potência, não só para minha vida, mas para vocês também. Tudo aquilo que eu vivo, que me transforma, é o meu dever compartilhar. E esse novo ciclo promete, tá bom? Beijos, boa noite, tchau!